O significado do nome Ana e o significado do nome Penina, uma quer dizer graça e o nome da outra quer dizer joia. O nome de Ana, o significado quer dizer graça, e o nome do significado, o significado do nome de Penina quer dizer joia. Olha para mim, de joia Penina não tinha nada. A Bíblia diz que Penina, ela começou a ter filhos, mas a Bíblia diz que Ana não tinha filhos porque o próprio Deus tinha privado o seu ventre de ter filhos. Por isso, a Bíblia diz que a Penina, ela rivalizava com Ana, ela provocava Ana, como diz no dicionário Papa Schmerer, ela caçoava de Ana. Quem conhece essa palavra caçoar? Mas é verdade, pastor, eu sou agora pós-moderno, eu estou com isso. E falando na linguagem do veio peso, ela tirava barato com a cara de linguagem lá da terra firme do Guamá. Essa eu sei. Entendeu agora não? Ela tirava o quê? Barato com a cara de Ana. Olha para mim, querido, sabe o que é engraçado? Ana, em momento algum, ela rivaliza com Penina. Penina está provocando ela, era para ser o contrário. Quem era para perturbar a vida de Penina era Ana, que não tinha filhos. Mas quem perturbava era Penina, a vida de Ana. Então tem gente que veio aqui essa noite, que está passando por isso. Tem gente te provocando, tem gente mandando chacotinha lá nas redes sociais, tem gente que está rivalizando com você, tentando te tirar da presença de Deus, tentando você voltar a ser quem você era. Mas essa noite Deus me trouxe aqui para dizer, enquanto estão te provocando, Deus está dizendo, tu tem que vir contar não para ninguém que está na tua casa, tu não tem que discutir, tu não tem que brigar, tu tem que vir por meus pés, me contar, me adorar, tu tem que conversar comigo e não com o teu rival, não com a tua rival. Deixa quem está rivalizando e te provocando para lá, mas não deixa essa pessoa roubar o teu culto, não deixa essa pessoa roubar a tua comunhão com Deus. O que Ana entendeu, que não adiantava brigar, não adiantava aceitar a provocação. Ana, ela entendeu que quando Penina falava com ela, o que ela tinha que fazer era falar com Deus. Então essa noite Deus me trouxe aqui para dizer, se você estava parando de falar com Deus, se você estava deixando a provocação roubar o teu culto, Deus está te dizendo, nunca mais o inimigo da tua alma vai roubar o teu culto e a tua adoração. Muito pelo contrário, ele vai entender que você é dependente de Deus. Oh, glória, aleluia. Querido, às vezes a provocação é tão forte, aí você passa um dia de tribulação tão grande, que você vem para um culto desse, em vez de você adorar, aquilo que você passou no dia a dia rouba a tua adoração, rouba o teu culto. Tudo que Satanás quer é que você, o problema que você enfrentou lá fora, ele se torne tão grande, mas tão grande, que você não consegue sair dele, que você coloca a dificuldade, o teu problema como uma dificuldade para você buscar a presença, para você vir adorar a Deus, para você vir conhecer a palavra de Deus. Tudo que Satanás quer é que a tua mente fique programada para enfrentar problema e para o problema te parar. Mas eu tenho uma palavra, o problema não vai te parar, porque Deus vai levantar pessoas que vão guerrear por você. Mas é só para quem crê isso aqui, você vai voltar para o altar. Deus está levantando pessoas para batalhar e para guerrear junto com você. O que o teu inimigo não sabe é que Deus está levantando Elcana, alguém que te ama, alguém que te adora, que vai guerrear contigo. Mas Deus me trouxe
Bíblia diz que ele subiu para adorar em Jerusalém. E a Bíblia diz que Eucana, que era marido de Ana, ele dava oferta pelos filhos, ele dava oferta por Penina, mas a Bíblia diz que por Ana ele dava uma oferta dobrada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Eucana amava Ana. Eu vou repetir. A Bíblia diz que Eucana amava Ana. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe por que esse mal está se levantando? Sabe por que essa pessoa não gosta de ti? Sabe por que essa pessoa quer fazer de tudo para te provocar, para te tirar da presença de Deus? Porque ela descobriu que o Deus que você serve te ama. Ela descobriu que você é uma pessoa amada. Ela descobriu e ela quer desfazer o amor. Só que Deus está dizendo, está falando para alguém, ainda que você não saiba, eu te amei primeiro. Por isso que eu morri lá na cruz do Calvário, só para que hoje você estivesse aqui, para mim ter um encontro contigo. Aleluia, aleluia. Eucana aqui é uma tipologia, pastor Daniel, do Cristo. A Bíblia diz que ele ofertava 2 vezes mais. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Querido, você tem que mudar a sua estratégia. Muitas das vezes você está usando a mesma estratégia do inimigo. E o inimigo, tudo que ele quer é que ele entrar na sua mente para roubar a sua adoração, roubar o seu culto, para que você não possa entregar aquilo que é de Deus. Mas a Bíblia diz que Ana, mesmo sabendo que Penina rivalizava o tempo inteiro contra ela, mesmo ela sendo provocada, a Bíblia diz que ela não deixa de ir no templo adorar. A Bíblia diz que ela ia no templo falar com Deus. Ela diz que mesmo diante das provocações, a Bíblia diz que ela não parava. Tudo que Satanás quer é te parar de ver. Coloca na tua cabeça. Sabe qual é o nosso mal? A gente olha para a grama do vizinho e acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Sabe qual é o nosso mal? A gente olha para a vida das pessoas que não têm aliança com Deus muitas vezes, que não serve a Deus e diz: caramba, dá muito certo com essa pessoa. Ela não enfrenta uma guerra, ela não enfrenta um problema. Você fica o tempo todo olhando para os outros e dizendo: rapaz, parece que eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Porque Ana ia adorar, profeta. Ana subia para o templo, Ana orava, Ana buscava, mas tudo parece que estava dando certo para quem? Para a rival dela, que era Penina. Porque Ana queria ter um filho e Penina já tinha vários. Então é como se fosse você. Você olha para a vida de alguém que está dando tudo certo para ela, tudo certo para ele. Eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou procurando fazer tudo certo e para mim parece estar tudo errado. É porque você não conhece os modos operantes do Deus que você serve. É porque você não tem mergulhado na palavra, não tem estudado, não tem lido. Porque Deus vai se revelar para ti através da palavra dele. Mas se a tua Bíblia ficar fechada lá, ou aberta no Salmo 91, lá na tua casa, isso não vai trazer proteção para a tua casa. A Bíblia aberta, sem ser lida, não acontece nada. Mas a Bíblia lida, falada, ela é a boca de Deus lá dentro da tua casa, lá dentro daquele quarto onde tu fez a tua guerra, lá aonde tu passa as noites de solidão. Deus está dizendo: tu só está passando a solidão porque ainda não descobriu que quando tu lê a minha palavra, eu estou presente. Toda vez que tu for ler Bíblia, o autor está presente. Você nunca vai estar sozinho quando você estiver lendo. Satanás quiser confundir a tua mente, ele vai dizer: Espírito Santo, me ajuda a compreender as Escrituras. E o Espírito Santo vai se manifestar na sua vida e vai te ensinar como você deve agir. Aleluia, aleluia. Meu filho, tem tantas lições nesse texto que se a gente ficasse aqui a noite toda, nós não poderíamos ensinar todas elas. A provocação, ela só tem uma função:
te levar aos pés de Jesus. A provocação de Penina, o que Penina pensava é que ela ia afastar Ana do lugar da adoração. Satanás, ele quer te afastar do lugar da oração, do lugar da comunhão. A provocação quer te afastar do lugar onde Deus escolheu para te colocar. Olha para mim, todas as vezes que Deus te leva para o local certo, para a geografia certa, o inimigo da tua alma, o inimigo físico, porque o inimigo da nossa alma, ele vai usar o quê? De carne e osso. Pergunte por quê? Porque todo espírito sem corpo que está na terra é um espírito ilegal. Você sabia disso? Quem sabia disso? Eu ensinei isso aqui. Se você estiver dormindo lá no seu quarto e você abrir os olhos e você vê uma silhueta, alguém negro, alguém como um homem, se mexer, se mover na sua cama de chapéu, alguma coisa desse tipo, você tem que repreender e dizer: espírito ilegal, em nome de Jesus, sai daqui agora. Ele tem que sair, porque todo espírito que não tem uma acessa de um corpo, ele está de forma legal. O pastor não sabia disso. Você vai sair daqui essa noite sabendo. É por isso que eles têm que manifestar para destruir a vida de alguém. Se você olhar nas redes sociais, no Rio, às vezes as pessoas dizem, e é uma tristeza tocar num assunto desse, eu digo, uma tristeza saber que ainda tem cristãos assim, pessoas que não entendem, porque não querem estudar, não querem aprender, acham que tudo é manipulação. Querido, a Bíblia é o único livro que quando você lê ela, você começa a mergulhar nela, Deus abre a quarta dimensão. Deus começa a te dar um entendimento que não é da terra, um entendimento que vem do céu. Mas para você saber isso, para você viver isso, vivenciar isso, você precisa se empenhar em ler as Escrituras e pedir para Deus se manifestar sobre isso. Satanás, ele quer roubar o conhecimento da humanidade. Ele não quer que você mergulhe nas Escrituras. As pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. E quando eu falei que é triste falar disso, são sobre músicas, sobre batidas, por exemplo. Satanás, para ele manifestar em algum lugar, através do espírito imundo, ele precisa de uma batida, de um som, ele precisa de um ritmo específico. Não pense que as músicas não têm nada a ver com a sua vida. As músicas têm muito a ver com a vida, com a sua vida. Para você ter uma noção, as músicas, elas eram tocadas numa frequência diferente. As músicas, elas foram alteradas para uma frequência, para mexer com a sua vida, para mexer com o espiritual, para destruir o seu DNA, para lhe causar doenças. É por isso que você ouvia, talvez, aquela música daquela cantora que morreu, a Marília Mendonça. E você lembra qual era o título da música dela? Sofrência. E o pessoal ouvia aquelas músicas, bebia, se embriagava, uns se matavam, uns se suicidavam. Porque tem a ver com a frequência da música. A frequência da música, ela pode romper e destruir o ambiente da sua casa, de harmonia na sua casa. É por isso que você tem que ter cuidado com o que toca na sua casa, com o que você ouve durante o dia no seu celular. Você acha que aqueles rios, quando colocam, olha aqui para mim, você acha que quando colocam aqueles rios virais, ele diz assim: olha, essa é a música viral agora para o vídeo viralizar. É assim ou não? Por que você acha que tem que ter a música de fundo? Porque aquela música traz espíritos para dentro da tua casa, que domina a tua mente. Aí tu fica rolando aqueles vídeos e tu não consegue sair dali, não passa hora, nem percebe. Modifica até a atmosfera de tempo. Ou não é assim? Pastor, pior, nunca tinha reparado. Tudo é friamente calculado, meu irmão. Para roubar o teu tempo com Deus, é você diz: eu não tenho tempo, pastor, para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para me aprofundar nas Escrituras, para entender que só mudaram os atores, mas a obra
espíritos estão na mão de Deus. Me prova, pastor. A Bíblia diz que quando Jesus está morrendo, ele diz: Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito. Então, se você tem uma maldição na sua casa, você tem que orar a partir de hoje. Deus, vai lá na vida do meu bisavô, do meu avô. Tem uma doença que está passando, todo mundo na minha família morre com essa doença, mas eu não vou morrer, porque eu descobri naquele culto que o Senhor quebra toda a maldição até a terceira e quarta geração. Está escrito lá em Êxodo capítulo 20. Glória. Deus está falando com alguém aqui. Aí a Bíblia diz, querido, escute isso. Olha o que a Bíblia diz: que todo dia, durante anos, eles subiam à casa do Senhor, e a outra provocava muito Ana, razão pela qual ela chorava e não comia. Isso não foi uma luta de um dia. A Bíblia está dizendo que foram anos nessa guerra, foram anos de batalha, foram anos de peleja, sendo provocado. Pastor, não aparece a minha vida lá na rua onde eu moro, lá na casa onde eu moro, lá no apartamento onde eu moro, lá na vila onde eu moro, lá no bairro onde eu moro, lá na rua onde eu moro. Eu estou sendo provocado há muito tempo. É gente que joga chaveco, é gente que joga com essa piada, essa Deus está dizendo: resiste e permanece. Resiste e permanece. O Espírito Santo só precisa duas palavras: resistência e persistência. Não pare, não desista, continue, porque Deus tem uma bênção especial para entregar sobre a sua vida. A Bíblia diz que Ana não parou de subir ao templo. O marido dela ofertava. O marido dela tinha um memorial com Deus com o nome dela. Só que a Bíblia diz que um dia ela não se contentou, e ela entrou no templo. E quando ela entrou no templo, a Bíblia diz que ela foi para o altar, e lá no altar ela começou a se derramar em oração. A Bíblia diz que ela não perdeu a paz. A Penina provocava, a Penina perturbava, a Penina falava, a Penina chacotava, a Penina entortava a boca, a Penina mandava beijo no ombro, a Penina fazia gracinha, mas ela não ligava e nem parava. Ela continuava subindo ao templo. Sabe o que Deus está dizendo? A minha aliança com você não pode ser medida pelos relacionamentos que se apresentam na sua vida. O meu relacionamento com você tem que prevalecer, tem que ser mais forte. Você não pode negociar o seu relacionamento com Deus. Ana não negociava. À medida que ela estava sendo provocada, ela ficou cada dia mais indignada, mas ela não disse uma palavra. Ela não discutiu, ela não gritou com o vizinho, o inimigo, com a inimiga, ela não foi para porrada. Olha, vou meter a mão na tua cara, vou te deixar toda lanhada, vou fazer aquilo, deixa comigo que eu vou. Quanto mais provocação, mais ela descia na presença de Deus, mais ela se relacionava com Deus. À medida que um dia ela entra, vai para o altar, e a Bíblia diz que ela está lá chorando, ela estava pedindo uma solução, e a Bíblia diz que o sacerdote, como se fosse um pastor, estava olhando para ela, e ela estava tão determinada que Deus mudasse a história dela, que ela estava chorando e orando há muito tempo. É como se ela tivesse chegado aqui hoje na igreja. Ela chegou de manhã, talvez era um horário desse, e ela estava orando, e o sacerdote saiu e olhava para a mulher, ela estava no altar orando. Rapaz, eu acho que essa mulher está doida, ela deve ter bebido alguma coisa, porque eu estou vendo ela lá mexendo a boca, mas eu não ouço a voz dela. A Bíblia diz que o sacerdote olhou, pastor Daniel, pastor Márcio olhou, pastor Carlos olhou, e ele viu ela mexendo a boca, mas talvez quando ela chegou, a voz dela saiu. Só que
insistência na oração, de não desistência, que ela já só mexia a boca, mas não sabia mais a voz dela. Aí o sacerdote, que estava mais para lá do que para cá, disse: está embriagado, encheu a cara de vinho, encheu a cara de cachaça, essa aí está bêbada. A Bíblia diz que Ana diz: não faça isso. Eu sou uma mulher que estou aqui amargurada, triste, mas eu vim buscar a presença do Eterno. Eu imagino dentro do coração de Ana ela dizendo: tu não está ouvindo a minha voz aqui na terra, mas o Deus que eu sirvo está ouvindo a minha oração lá no céu. Eu vou repetir: talvez tem gente que resolveu a tua oração aqui na terra, só que Deus mandou dizer: eu tenho ouvido o teu clamor lá no céu. Tem gente que não sabe do teu altar com Deus, mas Deus está dizendo: não para, continua me buscando na madrugada, continua orando, porque no momento certo eu vou entregar uma bênção especial sobre a sua vida. Você pode aplaudir Jesus? E a Bíblia diz que ela chorou copiosamente, que ela estava amargurada, mas a Bíblia diz que nesse dia, escute aqui, olha o que a Bíblia diz, que nesse dia ela fez um voto com Deus. Ela fez o quê? Um voto. A Bíblia diz que o seu